Olá, eu sou a professora Marilis Scremin e sou farmacêutica e hoje vou falar um pouco para você sobre a farmacotécnica de fitoterápicos. E para entender a farmacotécnica de fitoterápicos, é importante que a gente entenda todo o processo. Então, desde o plantio, a coleta da planta, a identificação da planta, a parte da planta que é utilizada, os processos de secagem utilizados, os processos de extração e, por fim, a transformação disso em um medicamento e registro desse medicamento nas autoridades responsáveis por esse processo, no nosso caso, a Anvisa. Então, se a gente pensar no medicamento fitoterápico, o que vai dar qualidade a esse nosso medicamento é o quê? É a qualidade da planta. Se a minha planta tiver qualidade e todo esse meu processo tiver qualidade, eu vou ter um produto fitoterápico de qualidade. Se a minha planta não tiver uma boa qualidade, o que vai acontecer? Eu posso ter o melhor processo do mundo, eu não vou ter um fitoterápico de boa qualidade. Então, nesse esquema, a gente vê todos os processos, desde a obtenção, a plantio da planta medicinal, a botânica, até a prescrição, que é isso que nós vemos dentro do nosso curso. Então, hoje nós vamos trabalhar com o quê? Com a parte farmacotécnica, que é o desenvolvimento do medicamento fitoterápico. Mas para obter o medicamento fitoterápico, nós precisamos fazer o quê? O processo de extração da planta. Então, eu posso utilizar a planta in natura, eu posso utilizar a planta seca, mas para transformar isso numa forma farmacêutica, é necessário que eu faça, que eu execute um processo de extração, que é o quê? Retirar aqueles componentes químicos ou chamados de metabólitos secundários de dentro da folhinha da planta, de dentro da raiz da planta. Então, fazer esse processo para extrair os compostos ativos que são benéficos para a nossa saúde. Então, o que é o extrato? O extrato, ele consiste do quê? De uma preparação que pode ser líquida, pastosa ou sólida e que corresponde à extração desses componentes de dentro da planta. E ele é chamado de insumo farmacêutico ativo vegetal. Quando nós realizamos esse processo de extração, o que nós retiramos de dentro da planta? Nós retiramos o fitocomplexo. O que é o fitocomplexo? É um conjunto de todas as substâncias originadas do metabolismo primário ou secundário da planta, geralmente do metabolismo secundário, responsável pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal ou de seus derivados. Então, assim, quando nós pensamos em fitoterápico, nós sempre temos que pensar que é um conjunto de substância, que eu tenho lá dentro do meu produto uma série de substâncias extraídas e que é chamada de fitocomplexo. Se eu tiver uma substância isolada da planta, isso deixa de ser um fitoterápico. Isso passa a ser um medicamento químico e não um medicamento fitoterápico. A característica do fitoterápico é esse conjunto de substâncias ativas. Por quê? Uma única substância, muitas vezes, ela até pode ter efeito farmacológico sozinha, mas todas as substâncias que estão presentes nesse fitocomplexo, elas vão contribuir para o efeito, vão contribuir para uma melhor absorção e vão ter múltiplos alvos de ação, potencializando o efeito desta planta. Então, as operações extrativas, elas são processos responsáveis pela extração desses componentes. Quais são os principais objetivos dos métodos extrativos? Então, um deles é reduzir a dose. Então, ao invés de eu usar, por exemplo, uma droga vegetal pulverizada, que eu teria que utilizar 2.000 miligramas ou 2 gramas dentro de uma cápsula, quando eu faço o processo extrativo, eu reduzo essa dose para, por exemplo, 700 miligramas de um extrato seco. Se eu tomar uma cápsula contendo a droga vegetal moída,
esse processo de extração ele vai ter que ocorrer no meu estômago. Então o estômago vai fazer a extração. E muitas vezes a gente não sabe o quanto que vai ser extraído. Por quê? Porque depende muito das características de cada pessoa. E quando nós temos um extrato seco, nós já fizemos esse processo. Então a única coisa que vai precisar acontecer é essa cápsula chegar no estômago, liberar esse conteúdo solubilizar e ser absorvido, diferente de quando se consome a planta moída. Então, o principal objetivo, reduzir a dose. O segundo objetivo é concentrar os princípios ativos. Então, nós podemos ter uma dose maior numa cápsula muito menor. Obter frações de ativos específicos. Então, eu posso selecionar nesse meu processo extrativo o que eu quero extrair mais, que características de substâncias eu quero extrair mais. Então, dependendo das características do que eu quero extrair, eu utilizo determinado processo, determinado solvente. E a retirada ou diminuição de substâncias indesejáveis. Então, a gente tem muitas plantas que têm efeitos farmacológicos muito bons, mas às vezes tem lá na composição dentro do fitocomplexo substâncias tóxicas. Então a gente pode organizar um processo de extração que não extraia esses componentes tóxicos e assim obter o benefício da planta. E também aumentar a validade dessas drogas. Então assim, no mundo que a gente vive hoje, nem todos podem ter uma planta medicinal em casa. Então, isso facilita muito esse processo de extração e a transformação em formas farmacêuticas, facilita muito o uso dos fitoterápicos. Dentro do mecanismo extrativo, geralmente se utiliza a planta seca. Então, nós vamos fazer um processo inverso ao processo de secagem. Para fazer a extração, o que nós precisamos fazer? Umedecer essa planta seca, para que o solvente possa retirar esse conteúdo de metabólitos ativos. Uma outra coisa também que é importante é o tamanho de partícula. Então, é importante que essa planta seja moída, né, em pequenos tamanhos para que ocorra uma maior extração dos ativos da planta e nada seja perdido. Porque assim, quanto melhor for o processo extrativo, maior quantidade de metabólitos secundários vão ser obtidos a partir dessa planta. E aí a gente não tem desperdício jogando a planta que foi feito o processo extrativo, ainda com ativos jogando fora. Bom, para fazer o processo extrativo, nós precisamos de solvente. Tipo de solvente que a gente pode utilizar? O principal deles é a água, que é o solvente universal. E geralmente se leva em consideração, durante a escolha do solvente, as características desse solvente, como, por exemplo, a constante dielétrica. Então, se nós verificarmos a água nessa tabela, nós vamos ter uma constante dielétrica de 78,3 e uma utilização ampla e restrita. Tá? Então, é o nosso solvente universal. Qual a desvantagem da água? Ela não vai extrair substâncias que tenham características mais apolares e também o processo de conservação. Bom, na sequência, nessa tabela, nós temos a glicerina, que tem uma constante dielétrica um pouco menor que a água. Tá? Nós temos o etanol, a acetona e o clorofórmio. Então, o clorofórmio tem uma constante dielétrica de 4,87. É extremamente tóxico, então se utiliza na área de pesquisa, não se utiliza para fazer a extração dos metabólitos. O solvente mais utilizado para fazer a extração desses metabólitos secundários é o etanol e a água. Então, soluções hidroalcoólicas que vão fazer esse processo de extração. É importante também que esse solvente utilizado ele tenha uma adequação tecnológica. Então, ele possa ser utilizado pela indústria, que ele não seja tóxico tanto para o meio ambiente quanto para os animais e
que ele possa muitas vezes, no processo de evaporação do solvente, também ser reaproveitado. Então, por exemplo, um extrato etanólico. Quando eu evaporo todo esse solvente da minha tintura, eu posso estar utilizando um processo que eu reaproveite esse etanol, que possa ser utilizado em outros processos extrativos. Então, é sempre importante, durante o processo de extração, e como nós estamos falando de plantas medicinais, que esse processo seja sustentável e que a gente não, e que durante esse processo não haja uma agressão ao meio ambiente. A variabilidade da matéria-prima empregada também é importante, tá? Então, nesse processo de extração, o tipo de matéria-prima, então, se eu estou utilizando, eu vou fazer a extração das folhas, da raiz, do caule ou das sementes, eu posso ter que usar processos diferentes ou utilizar solventes hidroetanólicos em proporções diferentes. E é importante também a moagem dessa planta. Então, geralmente, folhas verdes, folhas ou partes verdes, se utiliza até 1 para 1. Se vocês forem na farmacopeia, vocês vão ver que a gente utiliza misturas hidroalcoólicas 50%, 75%, 65%. Já para as partes lenhosas, é importante que tenha uma quantidade maior de etanol, tá? De 70% a 80%. E a redução do tamanho da moagem dessa matéria-prima. Então, aqui nós temos um exemplo de acordo com as classes químicas. Então, por exemplo, plantas que contenham cumarinas, como o guaco cheiroso, geralmente se utiliza etanol a 80%. Quando se quer extrair flavonoides, como o da carqueja, etanol a 50%. Os triterpenos da castanha da Índia, etanol a 70%. As saponinas da polígala, etanol a 70%. Então, a gente tem uma variação aí de 50% a 80% na proporção de álcool à água para realizar esse processo de extração. Outra coisa que é importante é a temperatura. A temperatura, ela vai auxiliar no processo de extração. Só que ela tem que ser uma temperatura muito bem estudada e muito bem controlada, porque senão o que acontece? Uma temperatura muito alta, com certeza vai extrair muito mais, só que vai degradar muito mais os ativos. Então a gente pode ter uma perda desses ativos nesse processo. E o processo de agitação. Então, quando nós agitamos, nós vamos acelerar esse processo de extração. E aqui nós temos um exemplo de um chá. Então, se nós colocarmos um saquinho de chá na água e não mexermos, vai demorar muito mais para extrair do que se a gente colocar um saquinho de chá na água e pegarmos uma colher e ficar mexendo. Então, o processo extrativo vai ser muito mais rápido. O tempo de extração, ele também vai interferir nesse processo. E aqui nós temos um exemplo, que é um processo de extração de alcaloide. Então, ele utiliza 3 métodos diferentes. Tá? Então, o teor alcoólico é o mesmo para os 3 métodos. Então, o tempo de extração, meia hora, 1 hora e 2 horas. A uma temperatura de 60 graus. O que a gente observa como rendimento? O tempo de meia hora extraiu 1,6% de sólidos totais, ou dos metabólitos secundários. No método 2, 2,9%. E no método 3, com 2 horas, também 2,9%. Então, não tem necessidade de ficar utilizando um tempo maior quando a gente estuda o processo. E isso gera uma economia de tempo, de energia e de outros fatores também. Aqui nós temos uma tabela que mostra para vocês uma extração de alcaloides. Então, utilizando diferentes métodos e diferentes tempos. E a concentração obtida em miligramas por cento. Então, nós temos a maceração por 10 dias, se obteve 45 miligramas por 100 ml. A percolação por 5 dias, 52 miligramas. E a turbólise, 20 minutos, 54 miligramas. Então, assim, para um processo em grande escala, é necessário equipamentos
que agilizem esse processo. E nesse exemplo, a turbólise é um exemplo, que levou um tempo menor e uma quantidade muito maior de metabólitos secundários extraídos. Depois dessa tabela, nós temos também a natureza do solvente. Tá? Então, ela é uma variável de extrema importância na determinação da qualidade dos extratos. E aqui nós temos um estudo das características físico-químicas de tinturas e extrato glicólico de calêndula. Então, nós temos T1, T2, T3 e T4, que é o extrato, aqui é a tintura, e o EG1, EG2 e EG3, que é o extrato glicólico. Então, nós temos o teor alcoólico, variando de 60, 65 e 55. Os sólidos solúveis em percentual. Então, nós temos uma extração muito maior da tintura, na tintura 1, com 6,44% de extração, enquanto que o extrato glicólico e os outros extratos obtivemos uma quantidade muito menor. Quando avaliamos os flavonoides totais expressos em quercetina, nós observamos que também o T1 obteve a maior fração dos flavonoides, que é um marcador químico da calêndula. Então, esse processo 1 significa o quê? Que o solvente utilizado nesse processo 1, que é o álcool, ele teve, naquele percentual, ele teve um potencial de extração muito maior que o extrato glicólico e que os outros percentuais de álcool utilizados. Nós temos também a variabilidade da matéria-prima empregada. Então, nós podemos pensar assim, o que extrai melhor? Eu consigo extrair melhor da folha ou do caule? Com certeza da folha, porque ela é muito mais macia, né? Ela não tem tanta celulose, tem um percentual muito maior de água, é muito mais hidratado. Então, a moagem dessa planta vai ser extremamente importante. Então, o tipo de corte que nós vamos utilizar e o diâmetro médio é importante, tá? Então, o tipo de corte grosso, de 5 a 10 milímetros, pode ser utilizada para folhas, flores e ervas. Já o semifino, de 0,5 a 5 milímetros, ele tem que ser utilizado para cascas, sementes e raízes. E é importante no processo de extração fazer um controle desse tamanho de partícula, porque se um dia eu vou preparar a minha tintura, eu uso um pó bem fino, em outro lote eu uso um pó mais grosso, a quantidade extraída nesse processo vai ser diferente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos métodos de extração. Então, o principal método de extração é aquele bem caseiro que a gente faz, ou seja, o nosso chá medicinal. Então, quando a gente pega a água fervendo, coloca lá sobre a plantinha para fazer uma infusão e tampa, ou quando a gente pega uma semente, uma casca, coloca lá numa panelinha de inox e bota a ferver lá no fogão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um processo extrativo. Nós estamos extraindo os metabólitos secundários para que a gente tome esse produto e tenha os efeitos farmacológicos ou mesmo de bem-estar do chazinho que a gente está tomando. Então, esse processo, esse método de extração com água, ele é chamado de infusão. Então, infusão, a gente coloca a água sobre a planta, tampa e deixa 5 minutos. A gente utiliza isso para plantas que contêm muitos óleos voláteis. Por quê? Nós não queremos perder esses óleos voláteis. Se a gente colocar a cozinhar, o que vai acontecer? Os óleos voláteis vão embora. Tá? Então, é importante para esse tipo de planta. E quando eu quero extrair uma quantidade maior de óleos essenciais. Depois nós temos o processo de decocção, que nós vamos cozinhar, e o processo de maceração. Então, maceração é aquele processo em que a gente amassa a planta e joga água fria em cima. Por que a gente utiliza esse processo de maceração? Por que a gente não utiliza água quente?
porque nós não queremos extrair muitos ativos. O que acontece, por exemplo, no Plectranthus barbatus, na Losna, que é a Artemisia? Então, se eu faço uma extração com água quente, com cozimento, eu vou extrair também ativos que podem ser tóxicos. Então, geralmente isso é feito com compostos digestivos, com plantas digestivas que têm aquele sabor muito amargo. Então, a gente amassa, coloca uma aguinha fria, deixa em repouso 5, 10 minutos e toma. Tá? Então, é chamado de processo de maceração. Essas preparações são chamadas de extemporâneas, ou seja, elas não têm um prazo de validade longo. Então, a gente faz e toma essa preparação. Não dá para deixar ela lá para tomar 2, 3 dias depois. Depois nós temos os métodos de extração convencionais. Então, nós temos o método da maceração. O que é o método da maceração? É um método em que a gente utiliza a planta, geralmente planta seca, e coloca um solvente hidroalcoólico. E é o que as nossas avós faziam antigamente, agarrafado. O que eles faziam? Colocavam a planta lá dentro, colocavam cachaça e deixavam, agitavam num vidro escuro e a partir daí obtinham um extrato hidroalcoólico daquela planta. O processo de maceração é semelhante a esse, só que com técnicas padronizadas. Então, na indústria, é importante que se utilize tanques de aço inoxidável. Tá? Então, sempre tanques de aço inoxidável para poder fazer essa extração. Pode-se usar temperatura e agitação? Pode. E daí esse sistema é chamado de digestão. Então, ele utiliza a maceração e um calor brando. Não pode ser temperatura alta e é importante que depois seja analisado quimicamente os ativos que foram extraídos, para garantir o quê? Uma padronização desse extrato obtido. Um outro sistema é o sistema de percolação. Então, aqui nós temos um percolador. O sistema de percolação, ele é interessante porque ele consegue carrear todos os ativos da planta. Então, ele consegue esgotar tudo e retirar uma quantidade muito maior de ativos do que o processo de maceração. Então, aqui nós temos um tanque de percolação, a planta é colocada umedecida aqui dentro. Existem diversas técnicas aí de percolação, mas o método básico é o mesmo. Tá? E aí vai ser colocado aqui dentro o solvente. E esse solvente fica gotejando na parte de baixo. Aqui embaixo tem uma torneirinha e esse solvente vai ficar gotejando e vai ficar extraindo esses ativos. Tá? Então aqui nós temos percoladores em tamanho grande. Tá? E o método, ele tem um umedecimento prévio fora do percolador, depois a maceração prévia no percolador, enche com solvente e realiza a extração contínua. E tem uma velocidade de percolação específica. Então, para cada planta, se vocês forem na farmacopeia, vocês vão ver que tem uma velocidade específica, tantas gotas por minuto, para poder fazer esse processo de extração. Então, aqui nós temos o processo de percolação descrito em diversas farmacopeias, tá? Na farmacopeia britânica, na USP. Então, cada uma tem um método um pouco diferente, o processo é o mesmo. O que diferencia é a quantidade de solvente e a taxa de percolação. Então, o tempo de gotas que vai correr por minuto. Depois, nós temos um outro sistema, que é chamado de turbólise, que é o processo que envolve extração com trituração concomitante do material vegetal. Então, é como se fosse um grande liquidificador que fica moendo essa planta e agitando ao mesmo tempo. Então, com certeza aqui a extração é muito maior do que nos métodos anteriores. Por quê? Porque nós temos agitação e a moagem da planta. Então, tem uma elevada taxa de eficiência de extração, em poucos minutos. Tá? Então, a gente viu num exemplo anterior que em 20 minutos o processo de turbólise extraía muito mais do que uma maceração em 10 dias. Certo?
Tem o aquecimento também, então é importante o controle de temperatura, porque como tem moagem e agitação pode ter aquecimento. Esse controle vai ser importante. E tem problemas com uma etapa de separação. Como vai moer a planta e fica uma moagem muito fina, o que acontece na hora de filtrar isso? Pode passar resíduos da moagem. Então, existe um pouco de dificuldade nesse processo de separação. E esses são os métodos convencionais. Atualmente, as indústrias de fitoterápicos, elas têm processos avançados. Então, usam processos através de micro-ondas, de sonicador, que vai potencializar esse processo de extração. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas é importante que vocês saibam que tem esses outros processos, porque daí vocês podem perguntar como é que consegue um extrato tão concentrado, como é que consegue retirar tudo da planta, utilizando processos extrativos que potencializam esse efeito de extração.